Milionário chora ao ver mendiga negra ajudar filho deficiente a comandar a dança. A noite estava envolta em glamurosas nuvens de brilho e ostentação. O grande salão do Hotel 5 Estrelas reluzia sob as luzes douradas, com lixo de diamantes nos colares das damas e ternos de caimento perfeito nos homens. Mas no meio dessa atmosfera de festa, um canto quase invisível escondia Luan. Um garoto de apenas 15 anos, sentado em sua cadeira de rodas, envolto em um mar de indiferença. As risadas ecoavam e os passos elegantes dançavam pelo piso polido, enquanto ele permanecia ali, alheio a tudo, apenas observando. E era triste. Uma cena que cortava o coração. Júlia, a jovem garçonete. Não pôde deixar de notar. Ela estava acostumada a ver a extravagância ao seu redor. Mas aquele menino, com os olhos preenchidos de uma melancolia profunda, a fez sentir em aperto no peito. Ele estava tão isolado, como se fosse um fantasma naquele baile, esquecido por todos. Determinada a fazer algo a respeito, decidiu se aproximar. Um ato que a diretora Marta, com sua postura rígida e olhar de reprovação, desaprovaria veementemente. A diretora representava tudo que Júlia desprezava. A opressão social e a superficialidade que dominavam aquelas festas. Mas a empatia conquistou seu coração e, motivada por ela, o gesto brotou. "Oi, posso me sentar com você?" perguntou, seu sorriso aquecendo o ar gélido de solidão ao redor de Luan. Os olhos de Luan brilharam por um segundo. Aquele olhar tão cheio de esperança era uma mudança súbita na atmosfera. Enquanto conversavam, Júlia percebeu que Luan, além de um menino triste, era um verdadeiro artista. Ele tinha histórias incríveis para contar, histórias de danças sonhadas e músicas que faziam seu coração vibrar. Abrindo-se lentamente, ele começou a falar sobre sua paixão por dançar, mesmo com suas limitações. Gustavo, o pai de Luan, observava tudo de longe. O homem financeiro que sempre esteve mais presente nos negócios do que na vida do filho. Seu olhar, que normalmente refletia frieza, agora mostrava confusão. Ele não sabia como se sentir. Aquelas interações em sua mente eram um eco distante ressoando suas falhas e arrependimentos. A realização de que tinha negligenciado seu filho por tanto tempo o atingiu como um soco no estômago. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto Luan dançava entre as palavras, contagiando Júlia com sua alegria, a atenção do salão se virou. O ambiente flutuava no instantâneo silêncio, o coração de todos batendo em uníssono. As pessoas começaram a perceber o garoto. A luz que emanava dele desafiava a escuridão da invisibilidade. O baile agora não era mais só sobre riqueza e aparência. Tornara-se um espaço de inclusão. Luan fez uma revelação inesperada. Tinha um talento para compor músicas que falavam sobre a vida e os desafios de ser diferente. Cada nota brilhava como as estrelas no céu. Gustavo começou a perceber que havia algo precioso no filho. O desejo de mudar sua vida e a vida de outros, talvez até criar um centro de inclusão para crianças como Luan, floriu em seu coração. Mas será que ele conseguiria enfrentar seus próprios medos? A jornada que os esperava seria repleta de desafios, e a incerteza de como se conectar verdadeiramente com seu filho pairava no ar. O que poderia surgir dessa conexão inesperada entre Luan e Júlia, além de um sonho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Luan compartilhava suas histórias, o ambiente em torno do salão parecia brilhar com uma nova luz. Júlia sorriu, ouvindo a paixão na voz dele. Mas então, algo mudou. O som de um vidro quebrando cortou o ar. Um grito agudo ecoou e todos olharam para a entrada do salão. Uma mulher, vestida de forma extravagante, estava escandalosamente em pé. A expressão no rosto misturando indignação e desprezo. Era Melissa, a esposa de Gustavo. Ela havia chegado sem aviso, e seu olhar fulminante disparou contra o marido, e a cena que se desenrolava entre Luan e Júlia. O que você está fazendo com esse garotinho, Gustavo? A voz dela ecoou como um trovão. Caleb, o melhor amigo de Gustavo, sussurrou. Calma, Melissa! Não é o que parece! Mas não havia como evitar a tempestade que estava prestes a se formar. Melissa avançou em direção a eles, seu olhar atravessado entre Júlia e Luan. Você se lembra da nossa conversa, Gustavo? Nossos planos. Sua voz estava carregada de desprezo. O ar ficou pesado. Os murmúrios da multidão aumentaram como uma onda prestes a arrebentar. Eu só estava conversando, disse Gustavo, o nervosismo dele evidente. Luan, percebendo que algo estava errado, mordeu o lábio e olhou para baixo. O brilho que antes dançava em seus olhos começou a desaparecer. As pessoas ao redor se inclinaram para ouvir. O clima festivo se dissipando rapidamente. Melissa se virou para Luan, apontando o dedo. E você? Não entende o que está fazendo? Não pode se meter nos negócios da nossa família. Você é um fardo. As palavras dela cortaram como uma faca. E um silêncio sepulcral predominou no salão. A verdade era que o desprezo que ela sentia por tudo aquilo era palpável. Os convidados, agora tensos, murmuravam entre si, alguns chocados, outros discretamente rindo da situação. Gustavo sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou de todas as vezes em que tentara ignorar a dor de Luan. Ao ver a emoção no rosto do filho, perceber o quanto Luan estava exposto à crueldade do mundo, ele se perguntou: isso é tudo o que sou? Um pai ausente? De repente, um movimento brusco interrompeu a tensão. Júlia, sem pensar duas vezes, levantou-se e se colocou entre Melissa e Luan. Você não tem o direito de falar assim com ele. Ele é mais forte do que você pensa. Sua voz era firme, como se um novo poder tivesse emergido dela. O que era este impulso? Uma chama de esperança ou a batida da revolta? O salão ficou em silêncio novamente, mas não por muito tempo. Melissa, tomada pela raiva, gritou: Você acha que tem algum direito de nos ensinar sobre família? Olhe para ele! Ele é apenas uma distração! E assim, a verdade começou a surgir das sombras. Gustavo soltou um suspiro profundo e decidiu falar. De fato, ele não é uma distração. Ele é. Mas antes que pudesse terminar, um telefonema interrompeu. O som de uma mensagem de texto arranhou a superfície da tensão ardente. Olhando para o celular, Gustavo viu uma foto que o fez tremer. Era uma imagem que mudaria tudo.
Uma mulher desconhecida segurando um bebê. O nosso bebê, diziam as palavras na tela. O tempo pareceu congelar. Luan olhou para o pai, buscando respostas, enquanto a multidão estava em estado de choque, esperando. Gustavo, com os olhos arregalados, murmurou: Eu não sabia. O que mais ele havia escondido? O que isso significava para Luan, para o futuro deles? A dúvida pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. E o que mais poderia vir à tona, agora que os segredos estavam prestes a ser revelados? O tempo pareceu congelar. Os olhos de Luan se ampliaram, refletindo a confusão. Gustavo, com a tela do aparelho brilhando como um sol traiçoeiro, estava em choque. A multidão olhava, hipnotizada, esperando pela próxima cena desta peça dramática. A tensão aumentava. Melissa estava a um passo da explosão, o desprezo transparecendo em cada músculo do corpo. O que você está dizendo, Gustavo? O que essa foto tem a ver conosco? A voz dela ecoou pelo salão, transformando o recinto em um campo de batalha. Gustavo não conseguia desviar o olhar. O rosto da mulher na imagem era uma mistura de estranheza e familiaridade que o atormentava. Ele tinha certeza de que já a vira antes, mas onde? O que isso significava? As perguntas giravam na sua cabeça como um redemoinho. Por um instante, Luan, ainda em sua cadeira de rodas, buscou o olhar do pai. O que está acontecendo, pai? Ele sentiu um nó na garganta. Cada palavra que saía de sua boca parecia um eco de sua própria insegurança. Uma fraqueza que ele sempre tentou esconder das pessoas. Não, não pode ser, murmura Gustavo, os lábios tremendo. A pressão em seu peito aumentava, enquanto ele tentava juntar os fragmentos da sua realidade. O sorriso que iluminava os olhos de Luan agora estava começando a se apagar, como uma vela ousando desafiar a escuridão. Melissa, furiosa, avançou ainda mais. Esta é uma aberração. Você acha que isso vai mudar nossas vidas? Olha onde está. Isso tudo nos levando, Gustavo. E nesse momento de desespero, um elemento inesperado surgiu do fundo da sala. Era Raquel, uma antiga amiga de Gustavo. Alguém que ele nunca pensou que veria novamente. Mas o que a fez voltar agora? O olhar dela era firme, quase desafiador. Ela tinha algo a dizer. Melissa, você precisa ouvir isso, disse Raquel, sua voz ressoando como um trovão. A verdade é que essa criança... Ela hesitou, os olhos se fixando em Luan. Essa criança é muito mais do que você imagina. Ele não é só um fardo. O murmúrio na sala aumentou e todos os olhares se voltaram para Raquel. E o que você sabe sobre isso? Melissa gritou. O desprezo em sua voz quase palpável. Ela não sabe de nada. Mas Raquel apenas sorriu. Um sorriso que continha um mistério. Eu sei que Luan é especial, porque Luan é meu filho também. A revelação pausou o ar, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Gustavo quase desmaiou. A sua mente girava como uma roda de demolição. Luan olhou para Raquel, depois para Gustavo, confuso, sem entender. Os murmúrios cresceram. A tensão é envolvente. A sala estava em choque. Khaled, o amigo de Gustavo, sussurrou. Não, isso não é possível. Mas uma parte da multidão já começava a acreditar. Gustavo, agora em pé, sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você estava comigo, Raquel. Isso não faz sentido.
A incredulidade era palpável, cortante. O brilho nos olhos de Luan estava se transformando em dor. Ele queria entender. Era muita informação. Muito sofrimento concentrados em um só momento. Fui embora porque precisava, porque você não estava pronto. Mas eu não podia ficar longe dele. Ele é meu, Gustavo. Ele é uma parte de nós dois. A revelação ecoou e se implantou nas mentes de todos. As máscaras da superficialidade estavam caindo, revelando a crueza das emoções. E então, com um misto de raiva e desespero, Melissa avançou novamente. Não! Você não pode fazer isso! Eu não permitirei! A atmosfera estava tão carregada que era quase elétrica. Luan, com medo, apertou as mãos nas rodas da cadeira. Não era apenas a batalha de seus pais. Era sua vida. Tudo que ele havia conhecido até então estava desmoronando. Ele sentia a tristeza se transformando em raiva. O que tudo isso significava? A verdade agora estava exposta, mas ainda era um labirinto de consequências. Luan precisava de respostas, e a confusão o envolvia. O que viria depois? E qual seria o impacto dessa explosão de segredos sobre a vida que ele conhecia? A incerteza pairava no ar, um testemunho da tempestade emocional que estava prestes a invadir a vida de todos na sala. Luan estava perdido em um mar de confusão. As palavras de Raquel ainda ecoando em sua mente. Ele olhou para o pai, buscando respostas, enquanto a sala fervia em um tumulto de emoções. Gustavo estava paralisado, completamente atordoado com a revelação de Raquel. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o coração de cada um palpitar. Melissa, furiosa, não conseguia acreditar. Você não pode fazer isso! Isso é uma loucura! Sua voz cortava o ar e o desprezo transparecia em cada palavra. Você está apenas tentando desestabilizar nossa família. A tensão subia como um balão prestes a estourar. Mas bem naquele momento, tudo mudou. Do fundo do salão, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar apareceu. Era a avó de Luan, Dona Clara. Ela tinha a expressão de quem havia acabado de receber uma notícia devastadora. Com os olhos arregalados e o rosto pálido, ela andou com dificuldade, dando passos hesitantes, mas decididos. Luan, meu querido, você precisa saber a verdade. A voz dela ecoou como um trovão. A multidão parou, todos virando suas cabeças para a senhora idosa que parecia carregar o peso do mundo nas costas. A tensão aumentou ainda mais. Dona Clara, o que está acontecendo? Gustavo perguntou, sua voz trêmula. Você não deveria estar aqui. O olhar dele era de pânico, mas a avó de Luan estava determinada a falar. Não posso mais esconder. E é hora de você saber quem realmente é o seu pai, Luan. As palavras dela cortaram a sala como um relâmpago. A confusão novamente tomou conta do ambiente. Luan sentiu um frio na espinha. Eu não entendo, vovó. O que você quer dizer? Ele estava prestes a explodir de impotência. A avó respirou fundo e a multidão estava em um suspense dramático. Você não é filho de Gustavo. Ela declarou com fervor e o salão pareceu estagnar. O murmúrio cresceu em intensidade, se espalhando como fogo numa palha seca. Luan se sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. O quê? Como isso é possível? O medo fez seu coração acelerar. Gustavo ficou em choque, olhando para a mãe, sua mente fervilhando com a nova. Informação! Você é filho de um homem que conhecemos há muitos anos.
Um amigo de sua mãe que levou a verdade consigo. Finalmente uma lágrima escorreu pelo rosto da avó. Eu achei que estava protegendo você, mas não posso mais manter esse segredo. Melissa estava paralisada, a raiva se transformando em confusão e incredulidade. Como você pôde esconder isso, Clara? Ela gritou. Isso muda tudo. Isso coloca tudo a perder. Mas a confusão já estava instaurada. Pai, eu não entendo, Luan gaguejou, as palavras grudadas em sua garganta. Quem é ele? O que está acontecendo? A dor nos olhos de Luan era palpável. Dona Clara virou-se para ele, a expressão mais suave. Seu pai biológico, ele, é alguém que você nunca conheceu, mas que sempre teve um espaço em seu coração. O ambiente se tornava mais sombrio, como se uma tempestade estivesse se formando. E então, do nada, um grito cortou o silêncio. Parem com esse grama! Isso é uma palhaçada! Era Melissa, enlouquecida. O que importa quem é o pai, se ele não é parte da sua vida? Mas o tempo parecia estar congelado. A verdade estava se espalhando, e cada revelação, cada nova pista, intensificava a carga emocional no ar. O que viria depois? E agora que tudo estava exposto, como isso mudaria a vida deles? Luan sentiu-se perdido entre duas realidades. O que mais ele não sabia? E o que mais poderia ser revelado naquela noite devastadora que já parecia não ter fim? Luan estava tão imerso em suas emoções que a revelação de Dona Clara parecia uma onda prestes a engolir tudo ao seu redor. Contudo, um silêncio ensurdecedor envolveu o salão. Enquanto todos aguardavam o próximo movimento, o semblante de Gustavo se contorceu e ele parecia lutando contra as palavras que lhe queimavam na língua. Uma confusão visceral tomou conta dele. Mas havia algo mais profundo, um fio tênue de alívio, talvez, que tentava se entrelaçar com a agonia. Melissa, totalmente furiosa, estava prestes a explodir, mas a avó de Luan não estava disposta a dar um passo atrás. Ele é um garoto incrível e merece saber a verdade. Sua voz ecoou firme e decidida. O calor do momento era palpável, como um turbilhão de sentimentos que invadia todos os presentes. Então, como um disparo quase ensurdecedor, alguém gritou da entrada do salão. Era Carla, uma antiga amiga de Luan, que estava lá por acaso. Ela ficou parada, com os olhos arregalados, e sua expressão era de uma mistura de espanto e urgência. A verdade não é a única coisa que ele precisa saber. O murmúrio cresceu, como se a sala estivesse prestes a se dividir em cliques, sussurros e espanto. Todos os olhares se voltaram para ela. Gustavo, ainda atordoado, a reconheceu. Cala? O que você... Mas antes... Que ele pudesse completar a frase, ela se adiantou, entrelaçando suas mãos como se estivesse prestes a liberar uma bomba. Luan, você precisa saber algo mais sobre o seu pai. O homem que você conhece, ele não é o único que... As palavras dela foram cortadas por um grito vindo do fundo do salão. Uma mulher entrou e todos na sala congelaram. Era Raquel, a mãe biológica de Luan, que havia chegado apressadamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você está fazendo aqui? Melissa berrou, agora sentindo sua autoridade e controle esvaírem-se, enquanto Raquel se dirigia diretamente a Luan. Ela estava ofegante, como se estivesse correndo uma maratona, e sua presença em meio ao caos era como um mima atrativo para a verdade. Luan, meu amor, eu sou sua mãe. A declaração caiu sobre a multidão como uma bomba. Os rostos se viraram,
confusão e espanto se misturando na atmosfera já tensa. Você tem que entender, eu fui forçada a ir embora e não tinha como ficar. Mas sempre estive aqui, sempre te amei. Luan estava perdido, seu coração batendo de forma alucinada. A ideia de que Raquel era sua mãe? Que ele sempre sentira um laço distinto com ela na sua memória, agora fazia sentido. Mas o que significava tudo isso? Por que ninguém falou isso antes? Ele mal conseguia respirar e o nó na garganta parecia mais pesado. A cada palavra que ela dizia, Dona Clara, percebendo que toda a situação estava fora de controle, tentou acalmar os ânimos. Raquel, por favor, não podemos fazer isso aqui. Pense em Luan. Mas a tempestade emocional já havia se instaurado e Raquel estava decidida a expor tudo. Com tremores na voz, Raquel continuou. O homem que você conhece como seu pai, ele não sabia. Ninguém sabia que eu estava grávida. E o que aconteceu depois foi um erro. Um prenúncio de coisas que eu não tinha controle. Você foi criado por outra família. Murmúrios dispararam entre os convidados. A revelação estava levando tudo a um ápice. A multidão, antes focada nos escândalos e dramas do salão, agora navegava por uma nova agitação, um novo segredo ainda mais profundo. O que era aquela história? A verdade que havia se moldado na vida de Luan talvez não fosse a única. Havia mais camadas na vida dele, mais segredos escondidos nas sombras. Luan, eu sou sua mãe. Raquel repetiu, agora soluçando. E o seu pai? Ele está vivo. Ele quer vê-lo. As palavras finais dela se desdobraram como um feito de mágica. E a sala se sentiu como se estivesse desmoronando. Luan olhou para Gustavo, o homem que conhecia como pai, e ao mesmo tempo para Raquel, a mulher que tinha idealizado em seus sonhos. O que mais eles não sabiam? E o que o futuro lhes reservaria agora que tudo estava à mostra, exposto na barra da verdade. Os rostos em volta estavam pálidos, cheios de perguntas que aguardavam a resposta. A sala estava carregada de eletricidade. Um novo mundo de segredos estava prestes a se abrir. Uma fenda abrindo em sua vida, que fazia a única certeza ser a incerteza. E a busca por respostas. Luan estava em choque. As palavras de Raquel ainda reverberando na sua mente. Eu sou sua mãe. Ele mal conseguia processar tudo. A expressão confusa no rosto dele refletia a sensação de um enorme buraco negro se formando em seu estômago. O salão estava em um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. O quadro familiar que ele conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar pelo ambiente. Rostos pálidos e bocas abertas. Gustavo estava paralisado. A fúria de Melissa, antes pulsante, agora se transformou em confusão. Você não pode estar falando sério. Ela olhou para Raquel como se estivesse vendo um fantasma. Você não entende, Melissa. Eu não fui embora por vontade própria. Eu tinha que proteger ele. A voz de Raquel disfarçava um desespero desesperado. Mas antes que ela pudesse continuar, a situação tomou um rumo inesperado. Do fundo do salão, uma porta bateu com força. Todos giraram os olhos para a entrada, onde uma figura familiar surgiu. Era Bruno, o amigo de Luan e colega da escola, com um semblante pálido e ofegante. Ele estava visivelmente abalado, como se estivesse correndo uma maratona. "Luan!" ele gritou, e a urgência em sua voz cortou o ar pesado do salão. "Você precisa ouvir isso agora." Sua presença rápida sentenciou a atmosfera antes carregada de tensão. "Bruno,
O que está acontecendo? Luan perguntou, sua mente em frangalhos. O coração batia acelerado. Ele não queria mais surpresas. Mas o olhar de Bruno dizia que o que vinha a seguir era maior do que qualquer coisa. É sobre seu pai, Luan! As palavras de Bruno foram como um soco no estômago. Eu encontrei alguns registros, algo que você precisa saber. Todo o salão estava envolto em um murmúrio crescente. O que mais poderia ser revelado? A verdade agora parecia um quebra-cabeça impossível de montar. Bruno, fala logo. Luan respondeu, inquieto. Eu vi uma foto, uma gravação antiga. O seu pai, Gustavo, ele não é quem você pensa que é. O impacto das palavras caiu como um tijolo. Ele foi responsável por um acidente, algo que mudou tudo. A sala estava em silêncios. As reações congeladas e os olhares espantados. Gustavo, agora pálido como um lençol, se virou para Bruno, os olhos arregalados. O que você quer dizer com acidente? Sua voz tremia. Ele estava começando a perder o controle. A sala havia se tornado um campo de batalha emocional cheio de perguntas sem resposta. Foi há anos. Um acidente envolvendo sua mãe. Eu não sabia que você era o filho dela até pouco tempo atrás. Mas Bruno hesitou, a gravidade da situação fazendo seu rosto se contorcer. Só digo que houve uma briga entre famílias. Algo que você nunca soube. Você não é apenas filho de Raquel e da Dona Clara. O passado do seu pai está ligado a tudo isso. As palavras de Bruno cortaram a sala e, pela primeira vez, Luan sentiu a terra se mover sob seus pés. Você está dizendo que meu pai? Ele não conseguiu terminar a frase. A conexão entre seu pai e o que quer que fosse esse acidente parecia uma sombra escura se aprofundando em seu coração. Sim, Luan. Eu fiz algumas investigações, ouvi as histórias. E o que você precisa entender é que sua vida está muito mais entrelaçada com a história de Gustavo e Raquel do que você imagina. E foi naquele instante, com esse novo peso sobre seus ombros, que tudo fez clique. A sala estava envolta em um caos de murmúrios e gritos, os convidados em estado de choque. O olhar surpreso de Melissa contrastava com o pânico que agora dominava a expressão de Luan. A linha entre o passado e o presente havia se desfeito, revelando algo terrível e chocante. Agora, o que era a verdade que Luan deveria descobrir? Porque enquanto o mundo desmoronava, novos segredos se formavam. E cada revelação pareceu cavar um buraco cada vez mais profundo. A única coisa clara era que, com todas essas peças em movimento, nada poderia voltar a ser como antes. Tudo era extremamente frágil, e o peso da verdade era insuportável. E o que mais estava escondido nas sombras do passado? A tensão do salão havia atingido seu ápice. Luan estava paralisado, as palavras de Bruno ainda ecoando na sua mente. O que mais você sabe? Ele exigiu. Mas a imagem de Raquel, a mãe que ele acabara de conhecer, estava queimando em seus pensamentos. Mas antes que Bruno pudesse responder, um estrondo seco cortou o ambiente. A porta do salão foi arremessada para a parede com um golpe violento. As pessoas viraram-se abruptamente, os rostos cheios de surpresa e medo. Era um homem alto, vestido de forma desleixada, com um olhar que transmitia fúria. Luan nunca o havia visto antes, mas a intensidade que irradiava dele era palpável. "Cadê você, Raquel?" ele rosnou, sua voz ecoando como um trovão. Raquel congelou.
seus olhos se arregalando. O choque a atravessou como um raio. Estava prestes a formar palavras, mas o fio da voz dela se rompeu. O silêncio no salão era ensurdecedor, todo mundo aguardando. Quem é você? A voz de Melissa se destacou. Cheia de desprezo e raiva, o homem não parecia se importar com a presença dela. Ele avançou com um passo firme em direção a Raquel. Eu vim buscar o que é meu. Tem muito tempo que você fugiu. E agora chegou a hora de acertar as contas. As palavras dele cortaram o ar como lâminas. A multidão murmurejou, a confusão subindo à superfície, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Luan estava em choque. O que estava acontecendo? Fugir? O que você quer dizer com isso? Luan perguntou, a voz tremendo. Raquel parecia uma sombra, e Luan percebeu que essa figura destrutiva não era apenas um desconhecido. Ela carregava uma parte de seu passado que ele ainda não compreendia. Você realmente não sabe, não é? O homem riu, mas não havia humor nele. Apenas desprezo. Traições, segredos, tudo nesse lugar. E você agora está no meio de tudo isso, garoto. Gustavo, antes inerte, agora tinha um semblante de desespero. Quem é você? Ele perguntou, a voz esganiçada. Mas o homem virou-se para Luan, como se tudo o que houvesse acontecido antes não importasse. Você não é quem pensa que é, ele disse. E a sala entrou em um colapso de murmúrios aflitos. Você é apenas uma moeda no jogo deles, Luan. Luan olhou para Bruno, depois para Raquel. O que isso significa? O que ele quer dizer com isso? O nó na sua garganta parecia maior a cada respiração. O homem avançou e todos recuaram um passo. Eu sou o verdadeiro pai e você está prestes a descobrir a verdade. Sua mãe me destruiu. A revelação caiu como uma bomba e a sala virou um mar de pânico. Luan olhou com olhos arregalados. O homem se aproximava cada vez mais, uma tempestade prestes a desabar. Você está errado. Eu sou o pai dele e nunca fui informado de nada. Gustavo gritou a raiva fazendo sua voz ecoar, mas o homem o ignorou. Você não sabe nem quem são seus verdadeiros inimigos, Gustavo. Você é um peão em um jogo de xadrez muito maior. Alguém na plateia sussurrou. O que está acontecendo? E no meio de toda a confusão, o coração de Luan disparou. Ele tinha que entender. Mas os sentimentos eram demasiados. De uma hora para outra, o homem puxou algo do bolso. Uma foto amarelada que se desdobrou em suas mãos. Essa é a sua verdadeira história, Luan. Prepare-se para ver o que realmente aconteceu. Ele atirou a foto para Luan. O garoto agarrou o papel, seus dedos tremendo. Ao olhar para a imagem, tudo se apagou ao seu redor. Era uma foto de Raquel e o homem estranho, parte de uma história que nunca tinha contado. Ele olhou para o rosto confiante da mulher ao seu lado e algo dentro dele quebrou. Os olhos de Raquel estavam cheios de amor, mas também de dor. Seu coração apertou. O que mais ela havia escondido? Mas o verdadeiro impacto veio quando Luan percebeu a data na parte de trás da foto. 1 ano antes de eu nascer. As palavras queimaram em sua mente e o chão pareceu desmoronar sob ele. Luan olhou para Raquel, depois para o homem. A confusão e a traição giraram em sua mente. A revolução dentro dele começando a tomar forma. Eu não posso. As palavras falharam em sair. O que tudo isso significava? De repente, ele não sabia quais laços eram verdadeiros ou falsos. A sala, agora cheia de incertezas, estava à beira do colapso. O que mais estava escondido sob essa teia de segredos? E o que isso significaria para Luan a partir daquele momento?
Luan estava paralisado, a foto amarelada em suas mãos, parecendo pegar fogo. Tudo o que ele pensava, tudo o que acreditava, estava se desmoronando diante de seus olhos. Eu tenho que entender isso. Ele olhou desesperadamente para Raquel, esperando respostas, enquanto o homem à sua frente continuava com um sorriso sardônico, como se estivesse se divertindo com o caos que havia causado. As vozes do salão se transformaram em um zumbido indistinto, a tensão palpável pairando no ar. Os convidados trocavam olhares de desconcerto, a situação escorregando para algo que parecia sair de um filme de terror. Luan sentiu sua cabeça girar. Ele precisava de ar, de clareza, mas estava cercado por sombras e falsas verdades. Então, do nada, uma explosão. O vidro de uma janela foi quebrado com um estrondo e todos se viraram, atordoados. Uma figura apareceu no quadro, vestindo um casaco comprido e andando rapidamente. Era um policial, com um olhar autoritário, apontando seu dedo na direção do homem que incendiava a sala com suas revelações já explosivas. Polícia! Todo mundo fica calado! A presença do oficial impôs um silêncio absoluto, como se a cena teria que ser reiniciada com as regras que sempre existiram, mas estavam temporariamente esquecidas. Luan olhou de forma apreensiva, sem saber se estava aliviado ou mais confuso. "O que você está fazendo aqui?" O policial perguntou ao homem misterioso, sua voz firme. "Eu só estou dizendo a verdade." O homem respondeu desdenhoso, mas o olhar do policial não vacilou. "Você está sendo acusado de várias coisas. Vamos sair agora!" As palavras cortaram o ar e a multidão se agitou novamente. A tensão estava de volta e o coração de Luan batia forte. Ele se sentiu explodir internamente. Sua vida parecia uma tempestade em um copo d'água. Rapidinho, o policial avançou para o homem, seus músculos tensos e prontos para agir a qualquer sinal de resistência. O que estava acontecendo? Luan queria entender, mas as informações se misturavam. A velha dor que ele sentira no passado, sempre presente em sua vida, agora parecia tão pequena comparada à confusão diante dele. Tudo o que ele queria era saber quem realmente era. Luan apenas se permitiu resgatar um fio de esperança no meio do desespero. "Eu sou seu pai!" o homem gritou, e a sala congelou junto com as palavras. Havia um peso imenso nessas palavras, um abismo que tentava abrir-se abaixo de todos. Luan, no entanto, não teve tempo para processar. O policial já estava se aproximando, colocando as mãos no homem e o empurrando para trás. "É melhor você se acalmar. Você não pode ficar aqui." Havia uma mistura de raiva e medo no rosto de Luan. O que estava acontecendo? Ele virou-se para Raquel, olhando em seus olhos, buscando respostas. Mas ela estava paralisada, perdida entre a revelação e o medo. O homem, agora sendo arrastado, virou-se mais uma vez para Luan e Raquel. "A verdade nunca ficará escondida. A vida de vocês depende dela." Ele hesitou, um sorriso de escárnio aparecendo em seu rosto. "Luan, a verdade sobre quem você realmente é pode ser mais devastadora do que você imagina." O oficial estava pronto para levar o homem embora, mas antes que ele desaparecesse, ele gritou: "A DNA que você recebeu é muito mais do que você pensa. Você não é apenas parte disso. Você é a chave de tudo." Nesse momento, o chão sob os pés de Luan desabou.
Ele não sabia o que significava, mas o som da verdade soava como um sino em sua cabeça. O que mais estava escondido? Ele se virou, sentindo todos os olhos do salão em cima dele. O que quer que o homem tivesse dito, o perseguiria. Uma nova jornada estava apenas começando, e a urgência de descobrir sua verdadeira identidade o dominava. Ele não podia simplesmente ficar parado. Com a sensação do coração na boca, olhou para Raquel, Gustavo e todos aqueles rostos que representavam seu presente e passado. O que eu realmente sou? Luan sussurrou, a dúvida agora mais incutada em sua mente que nunca! Ele precisava saber e estava decidido a descobrir a verdade, não importando o custo. Luan estava em choque, a foto amarelada em suas mãos parecendo pegar fogo. Tudo o que ele pensava, tudo o que acreditava, estava se desmoronando. A sala ficou em silêncio, um vácuo de tensão pairando no ar. Gustavo estava paralisado, os olhos arregalados, e Raquel parecia presa em um pesadelo. O homem que declarara ser seu pai sorriu de forma sarcástica. Uma satisfação cruel desenhada em seu rosto. Luan, completamente confuso, estava prestes a falar, quando o homem se virou novamente. Você ainda não entendeu, garoto. Não se trata apenas de quem sou eu ou quem você é. Isso vai muito além disso. A sala começou a murmurar, os convidados trocando olhares nervosos. Ele estava ali, como um trovão prestes a lançar uma tempestade. Eu não tenho tempo para isso. Se você não quer se ferrar agora, saia já, o policial gritou, tentando controlar a situação. Mas o homem os ignorou, seu olhar focado em Luan. Há algo mais. Algo que está escondido muito mais profundamente do que você imagina. Coisas que seu pai nunca te contou. O ar ficou pesado e um pânico silencioso começou a se espalhar entre os presentes. Mais segredos? O que mais você tem? Luan gritou, sua voz tremendo. Ele já estava exausto de jogos, o peso em seu peito. Parecia uma pedra gigante esmagando-o. O homem piscou e então puxou um pedaço de papel do bolso. Aqui está, o registro de nascimento que você nunca viu. Ou melhor, que seu pai nunca deixou você ver. Ele atirou o papel para Luan, que o pegou com as mãos trêmulas, seus dedos esquentes, e o papel parecia leve, quase etéreo, em comparação ao peso da revelação. A imagem do documento surgia diante de seus olhos, mas a luz era ofuscante. Ele leu o nome ali escrito. O sangue de Luan congelou em suas veias. Isso não pode ser verdade! Ele olhou para Raquel, sua mãe, como se estivesse buscando por respostas, mas as lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. O que estava acontecendo? Eu não sabia! Raquel gritou, sua voz quebrada. Ninguém sabia. Eu pensei que ele era... Você não pensou. Você escondeu. O homem desferiu, o desdém saturando suas palavras. Escondeu que ele é fruto de uma grande mentira. O garoto que você ama, ele virou-se abruptamente para Luan, não é só seu filho, Raquel. Ele é também parte de algo muito mais sombrio. Um legado de mentiras. A sala estava agitada agora. O murmúrio cresceu, transformando-se em gritos de indignação e confusão. O que você quer dizer com isso? Gustavo gritou, perdendo o controle. E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo. Uma mulher alta e com uma expressão autoritária, vestida de uniforme, entrou. Era uma outra policial. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou em tom firme, olhando com desdém para o homem. Essa situação não é mais segura.
O homem estendeu os braços, como se estivesse pronto para ser preso, mas então virou-se rapidamente para Luan. Você precisa saber a verdade, Luan. Você não é quem deveria ser. O que está prestes a descobrir sobre si mesmo mudará seu destino para sempre. Antes que Luan pudesse processar as palavras, a mulher começou a agir. Deixe-o em paz. Está preso por assédio e sua narrativa será analisada em tribunal. Mas era tarde demais. As palavras do homem pairavam no ar como um feitiço. Luan estava em crise, sua mente girando. O que tinha para descobrir? Ele sentiu uma conexão forte com a verdade, mas seu coração estava quebrando. O que mais havia naquela vida que ele não conhecia? O que a mulher queria dizer sobre seu destino? Nesse momento, tudo parecia prestes a desmoronar novamente. Os segredos estavam se acumulando e a confusão dominava cada pensamento. Ele olhou para Gustavo, para Raquel e então para o homem, agora sendo levado pela polícia. O que mais você escondeu de mim? Luan sussurrou, com a dúvida e a dor ressoando em sua voz. A turbulência emocional tomou conta de seu ser. Uma nova jornada começava e ele se sentia à beira de descobrir algo tão profundo e devastador que poderia mudar tudo para sempre. E enquanto a sala se tornava um redemoinho de vozes e sussurros, a única certeza que Luan tinha era que a verdade estava prestes a surgir. E ele estava determinado a encontrá-la, não importasse o que isso significasse. Luan estava paralisado, a foto amarelada ainda em suas mãos, enquanto o homem misterioso era levado pela polícia. O que mais você sabe? Ele exigiu de Bruno, seu coração aos saltos. A sala estava pesada, cercada por sussurros nervosos, todos esperando por uma resposta. Bruno respirou fundo. Eu só ouvi rumores, Luan. Mas a sua vida está presa a um segredo maior. Esse homem, ele não é apenas um desconhecido. Ele sabe o que aconteceu. As ligações familiares. Raquel estava com o olhar perdido, os olhos marejados. Luan, tudo isso foi uma decisão que eu tomei para proteger você. Não quero que você passe pelo que eu passei. A voz dela falhou, quebrada. Proteger? Como você pode dizer isso? Luan gritou, a frustração e a dor transbordando. Você escondeu a verdade de mim. Eu não sei mais quem sou. Ele girou a cabeça, as lágrimas escorrendo. O policial que supervisionava o homem afastado olhou para eles e disse: aqui não é lugar para isso. Precisamos de mais informação. Se alguém tiver algo a declarar. Ele olhou em volta, a sala cheia de anfitriões inquietos que cercavam a cena. Nesse momento, Gustavo, em uma tentativa de restaurar algum tipo de ordem, avançou. Raquel, por favor, vamos sentar e conversar sobre isso. Não podemos deixar que essa situação... a não ser que... Ele hesitou, o olhar de Luan doendo em sua consciência. Eu preciso saber. O que realmente aconteceu, pai? Luan disse, a dor se espalhando em seus olhos. Ele não queria mais segredos. Queria a verdade. Gustavo respirou fundo, sua expressão mudando. Eu sou responsável por você e sempre serei. Não importa quem é seu pai biológico, você sempre será meu filho. Mas não é isso que importa, Luan rebateu. Os sentimentos em um turbilhão. Você sempre soube pela Raquel, sempre teve medo de lidar com a verdade. Agora eu... Suas palavras se perderam no ar. Silêncio. Uma expressão profunda de culpa se estabeleceu no rosto de Gustavo.
Raquel colocou a mão no coração, a tensão aumentando a cada milésimo de segundo. O clima mudou novamente. E foi nesse momento que Luan percebeu que havia algo de bom no turbulento caos. Ele se virou para Raquel. Você sempre foi minha mãe em meu coração. Nada pode mudar isso. Ele reafirmou, agora injetando um sentimento quente de amor e esperança, em meio a tantas mentiras. Com um movimento de coragem, Luan se aproximou de Raquel e envolveu-a em um abraço apertado. Vamos resolver isso juntos. Ele finalmente conseguiu sussurrar, o nó na garganta aliviando momentaneamente. A cena ao redor lentamente começou a recompor-se. O sussurro da multidão era um eco distante agora. Luan sabia que cada um deles, de alguma maneira, fazia parte do que ele se tornara. Havia dor, confusão, mas também um forte desejo de seguir em frente. E enquanto todos se acalmavam, a sensação de alívio começou a encher o salão. Luan, sentindo a força de seu novo entendimento, olhou ao redor. Vamos nos unir! Vamos encontrar a verdade e enfrentar o que está por vir! Ele disse, de olhos brilhando. A determinação tomava conta, e cada um ali podia sentir. A mudança no ar. Ninguém havia saído inteiramente ileso da destruição que havia ocorrido. Mas o momento não era para fraquezas. Era hora de seguir em frente. Antes que pudesse ser interrompido por mais barulho, ele olhou para a multidão com um brilho emocionante. A verdade pode ser dura, mas é preciso diante da fraqueza e do medo. Afinal, estamos juntos. Com lágrimas e sorrisos, as pessoas se uniram. Um novo começo surgindo, repleto de promessas e ilusões. O passado pode ter sido complicado, mas a força de um futuro unido e verdadeiro podia superar qualquer dimensão de dor. Ao final, enquanto a multidão começou a se dissipar, Luan sabia que estavam todos apenas começando uma nova jornada. Mas aquela jornada agora tinha esperança e, acima de tudo, união. Agora, pessoal, essa história poderosa não pode ficar só com você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.